Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Altíssimo. Vamos ao que nos interessa nessa tarde. O tema da mensagem de hoje é Igreja de Esmirna, vigie. E vamos ler aqui na palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao 11, que diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, e o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aleluia, glórias a Deus. Mais um dia para assim transmitir a santa mensagem da palavra de Deus. E o que nós temos para passar nessa tarde para você é uma advertência para que você venha assim se despertar e entender que esta carta direcionada para a igreja de Esmirna era para que aquele povo assim vigiasse, tanto ele como o pastor daquela congregação. Deus assim enviou aquela carta direcionada à igreja de Esmirna para que o povo vigiasse e para que eles viessem despertar, porque o inimigo vinha trabalhando de diversas maneiras para assim fazer o esfriamento espiritual vir àquela igreja. E entendo que Deus assim trabalhou de tantas maneiras e tão somente aquela igreja foi advertida, porque muitos se faziam ser judeus e dizendo nas nossas palavras e no linguajar dos nossos tempos, muitos se diziam ser crente, muitos se diziam ser cristão, mas viviam aparentemente. Eles tinham uma aparência, eles diziam: não, eu faço, eu sou de Deus, mas na hora da prova dos 9, nenhum deles passavam, era todos reprovados. O que eu quero dizer para você nessa tarde? Eu quero dizer para você que você tem que vigiar, principalmente você que é sacerdote. Aqui no versículo 1 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, e o que foi morto e reviveu. Este primeiro e o último, e o que foi morto e reviveu, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele padeceu naquela cruz, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo até os dias de hoje. E ele cumprimentou em sua palavra dizendo: aonde tiver 1 ou 2 ou 3 reunido no meu nome, ali eu estou presente. Irmão, quando você vai numa reunião e você vê aquela rodinha de crente, aonde só sai tititi e fofoca, quem está ali não é Jesus, mas é Satanás, porque Satanás é que gosta de contenda, Satanás é que gosta de iludir o homem e que gosta de confusão. Mas aquele que é servo de Deus e servo do Senhor, ele entende que se separa para Deus, para pregar o Evangelho. Aleluia, glórias a Deus. Separe-se, porque aquele que foi morto, ele reviveu e está vivo para dar vitória e nos dar a vida eterna para morar nos céus. E o seu nome é Jesus Cristo, aquele ao qual que andou neste mundo. Ele estava no seu céu de glória, ele estava ao lado de Deus Pai. E a Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor é esse, irmão? Que tipo de amor é esse que dá o seu filho para morrer pelo homem que não vale nada? Mas quando Deus olha do céu para cá, ele vê que o homem para muitos não pode valer nada, mas para Deus, quando o homem se arrepende e entra no caminho direito para Deus, é mais precioso do que a riqueza deste mundo. Aleluia, glória
glórias a Deus. É desde o início da criação até esse tempo de agora, Deus tem trabalhado de diversas maneiras para que o homem venha se despertar. A Bíblia diz que essa carta foi direcionada à igreja de Esmirna, e naquela igreja tinha um anjo lá. E entenda você muito bem, este anjo não era o anjo do Senhor, não era aquele anjo celestial, mas era um anjo ao qual Deus instituiu como pastor para dirigir aquela congregação. E de repente ele estava entrando por outro caminho, ele estava indo por caminho que não era para ir, que Deus assim o instituiu. E Deus falou com João na ilha de Pátima: escreve e envia a igreja de Esmirna, porque eu sou o primeiro e o último, eu morri mas revivi, e os meus olhos é como chama de fogo, a tudo eu vejo e estou enxergando a terra. Aleluia, glórias a Deus. Está escutando aí? Você que é sacerdote, não se iluda também muito não, porque Deus confiou em você algo que os anjos queriam fazer. Prega o evangelho, pare de aposentar o teu cajado, para de jogar a tua responsabilidade para outro, porque é tua. Eu lendo nas Sagradas Escrituras, irmão, eu vi que o último a entrar no céu vai ser o pastor, porque ele vai ter que apresentar uma por uma. Vai, a primeira ovelha está indo, a segunda também, a terceira também, e a quarta, e cadê a quinta? E a quinta se perdeu, e ele não foi atrás, ele preferiu antes ficar balançando rede e ver a sua televisão, ou tira a visão, conforme eles dizem por aí. E enquanto Deus falou para ele: se havendo 100 ovelhas e uma se perde, deixa as 99 no aprisco e vai atrás da perdida. E por causa desse versículo e dessa parábola que está escrito na palavra do Senhor, muitos hão de dar conta, Deus, das ovelhas perdidas de Jeová. Aleluia! É um peso muito grande, irmão. Se você foi tomado por Deus e Deus revelou do céu que você é sacerdote e pastor, é para apacentar as ovelhas, é para que as ovelhas venham se alimentar e venham estar num aprisco aonde tenha alimento, aonde tenha capim verdes e verdejantes, aonde ela possa se sentir seguro. E você entenda uma coisa: a vara e o teu cajado me consola. A vara é para botar os lobos para correr, e o cajado é para apacentar as ovelhas, não dissipar as ovelhas. Mas o que a gente vê nesses tempos de agora, sabe o que é? Apacentando os lobos e dando varada nas ovelhas. Mas Deus já está vendo isso e vai entrar com providência. Aleluia, glórias a Deus. Anjo da igreja de Esmirna, vigie, porque eu estou de olho em você. Deus está de olho em você, sabe os teus caminhos, sabe qual é o tipo de alimento que você está passando, o tempo que você perdendo com a igreja A e a igreja B, ainda falando que a igreja dos outros é fundo de quintal. Prega o evangelho da palavra e deixa a igreja dos outros para lá. A Bíblia diz que quando os discípulos foram repreender as pessoas que viam em nome de Jesus e estavam pregando o evangelho também, e de repente eles chegaram até Jesus Cristo: Senhor, há umas pessoas aí que em teu nome estão pregando o evangelho, deixa que nós vamos nos impedir. E Jesus falou assim: não, deixai-os, porque quem não é contra nós é por nós. Deixa que eles preguem o evangelho também, porque não há quem pregue e depois fale mal de mim. Deixai-os pregar o evangelho e pregue você também. Aleluia, glórias a Deus. Agora, irmão, é um detalhe importante: anjo da igreja de Hermínios, vigie, porque eu sou o primeiro e o último, fui morto e revivi, e tudo estou vendo. Jesus Cristo está vendo todas as coisas. Quantas e quantas vezes, irmão, um monte de babaquara aí, até no nosso meio também, começa a falar igreja de A, igreja de B. Irmão, não vá lá, aquilo lá é fundo de quintal, aquilo lá é isso, aquilo outro. Fundo de quintal é a ponta da tua língua que já não sabe mais o que falar, perdeu a direção do céu, está com medo de perder as ovelhas e começa a falar besteira em vez de falar da palavra de Deus. Mas são coisas que a gente vê, irmão, que a Bíblia diz que lá no céu não vai haver denominação, mas vai haver igrejas que são num só corpo e um corpo em Deus, para o adorar em espírito e verdade.
verdade, mas são essas coisas que a gente vê por aí, e às vezes querem até impedir a gente. Fala, não, irmão, toma cuidado, vigia lá, quem vigia o quê, rapaz? Deus está dando a direção, Deus sabe coordenar a nossa vida. Nós temos sim, a Bíblia diz, ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas é cada uma que a gente vê por aí, que é só o sangue do Cordeiro, sabe o que é isso? Em vez de se unir, fica espalhando, em vez de se achegar mais e falar, irmão, nós somos do mesmo reino, nós vamos morar no mesmo céu, Jesus está vendo tudo, Ele é o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, então vamos ser irmão em Cristo, para morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. E como diz o pastor Ricardo, vai estreitar mais ainda. Do jeito que vai, a giripoca vai piar. E vai mesmo. Vamos lá então, continuando. Versículo 2 diz assim: eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeu e não são, mas são da sinagoga de Satanás. A Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra hostes espirituais, são contra Satanás e contra demônios, que luta contra tudo e contra todos, e não tem misericórdia de ninguém. E o que eu falei, eu torno a repetir, irmão, o diabo ele não está chamando ninguém para jogar peteca, o diabo não está chamando ninguém para pular corda, o diabo não está chamando ninguém para jogar um futebol, e nem para passear final de semana na praia. A Bíblia diz que ele está matando, roubando e destruindo, e ainda lembra e depois leva para o inferno. Eu lembro de um certo caso, de um certo Moisés, que ele se converteu na casa do Senhor. Então somente ele caminhando, irmão, ele chegou ao esgotamento da vida, ele pegou e se desviou e foi para o mundo. Ele ali nascido e criado na igreja, ele pegou e se desviou e foi para o mundo. E ele lá no mundo tinha se esquecido de Deus e estava num desses baile funk da vida. E de repente num desses baile funk da vida aconteceu um tiroteio, irmão, e correu gente para tudo quanto é lado. Ele também foi correr também. Só que nisso que ele foi correr, e ele tendo o seu cabelo grande, o diabo no corpo de uma pessoa agarrou no cabelo dele e puxou. E nisso que o diabo puxou, ele falou assim: tu tá lembrado de mim, Moisés? E ele falou assim: não, nunca te vi, nem te conheço. Claro, nunca tinha visto um homem. E o diabo no corpo daquela pessoa falou assim: eu sou aquele que quando tu tava lá na igreja, tu mandava me pisar, tu mandava me queimar, tu mandava me destruir, e hoje tu tá aqui, esqueceste do teu Deus. Tá lembrado? Ele, é quando eu tava na igreja, eu conduzo, olha o que Satanás falou para ele: eu conduzo o homem à fantasia, o iludo, mato, mas antes de levar para o inferno, eu lembro. Satanás, ele lembra, irmão. É aquela história que dizem por aí: quem bate esquece, mas quem apanha sempre lembra. Tu se lembra quando tu estava na igreja, tu mandava queimar Satanás, fazia acontecer, e agora foi pro mundo? Tu acha que Satanás vai deixar isso barato? Não vai não. Ele vai até você e só vai parar quando te destruir. Mas agora as misericórdias do Senhor são infindáveis. Deus está te dando tempo e ainda está te guardando você aí do lado de fora. Essa mensagem não vem em vão. Volta enquanto é tempo, senão Deus vai permitir que Satanás venha te tragar por causa da tua teimosia. Porque Deus está falando nessa hora contigo: arrependa-te para morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Entendemos uma coisa, que nós temos o nosso Deus Pai, que Ele nos guarda cada dia. Mas no versículo 10 diz assim: não tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A palavra do Senhor assim nos diz, irmão: ainda que muitos se corrompam, ainda que muitos se vendam por causa do dízimo da oferta, ainda que muitos sejam trazendo o evangelho aí, o evangelho é danificado, o evangelho é adulterado, mas prega o evangelho da justiça, porque a Bíblia diz assim: feliz os pés daqueles que anunciam as boas obras de salvação e faz o nome do Senhor conhecido. Então persevera até o fim, deixa quem quiser se corromper. O importante é você ficar na brecha e na posição para Deus te usar na hora que tiver pregar com
Satanás. A Bíblia diz que Satanás tem montado o seu trono nessa terra, e muitas pessoas têm sentado no seu colo sem perceber. Sabe por causa de quê? Por causa de ter feito a vontade dele. Está achando que está fazendo a vontade de Deus e não está. Está fazendo a vontade de Satanás, valendo as Sagradas Escrituras. E você vai ver que desde Gênesis e Apocalipse, Deus fazia um plano perfeito. Satanás vinha destruindo com o pecado, tentando o homem assim caía. Mas foi um plano que ele nunca destruiu. Foi quando Deus falou lá no início da criação, dizendo para ele assim: eis que da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. E veio o nascimento de Jesus Cristo. E após de ter nascido, morrido e ressuscitado no terceiro dia, Satanás não conseguiu destruir esse plano de Deus, porque quando Deus faz perfeito, faz. E Jesus Cristo não tinha pecado, por isso ele foi até o fim, para nos dar o dom da salvação. Aleluia, glórias a Deus. Agora entenda uma coisa: você está fazendo parte de uma história. Eu estou fazendo parte de uma história. Nós estamos fazendo parte de uma história. Porque se você for reparar e ler as Sagradas Escrituras, desde o início da criação até os tempos de hoje, Deus tem deixado o tempo correr. Porque para Ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele está fazendo uma história da sua vida e está dependendo de você. Porque entendemos uma coisa, que Deus depende dos pregadores para pregar o Evangelho. E quantos que não estão pregando mais não, irmão? O negócio se apertar muito, o pessoal vai para o mundo. O negócio de falar de pecado, isso e aquilo outro, o pessoal não se converte. Se a palavra do Senhor assim diz: arrependa-te para poder morar no céu. Aquele que for de Deus, escuta as palavras de Deus. Agora aquele que não for, irmão, se afasta mesmo, vai para longe, porque só fica quem quer morar no céu. E no céu não entra pecado, só lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia, glórias a Deus. E vai apertar mais. Vamos lá então. A Bíblia diz que o diabo lançará algum de vós na prisão para vos tentar durante 10 dias. E a palavra do Senhor se diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel quer dizer perseverar até o fim. É não se vender por nada. E ainda que muitos chegam para você: eu te dou esse trocado aqui, mas prega o evangelho não desse jeito aí. Prega o evangelho mais light. Prega o evangelho mais assim. O evangelho, a moda, vamos embora. Prega o evangelho modernizado, quer dizer bem melhor. Quer prega o evangelho assim. E quando ele é profeta que é profeta mesmo, não se vende. Quando vem com esses negócios, ele manda: meu, pega o teu dinheiro e vá se sepultar com ele. Compra um caixão para você, porque eu tenho a vida eterna e sou profeta do Altíssimo, e vim aqui para profetizar. Se não te arrepender, tu não morarás no céu. Aleluia, glória a Deus. Com uma dessa até Satanás fica tonto, vai lá pro inferno e fecha a janela do inferno, porque o miserável nem a chave da casa dele ele não tem mais. E como diz os pregadores Cordeiro, ele anda pulando pela porta, pela janela mesmo, porque a porta está fechada até os dias de hoje, porque a chave está na mão de Jesus Cristo. Mas continuando, no versículo 11 diz assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Aleluia, glórias a Deus. Agora, para que você venha entender a palavra do Senhor: dano da segunda morte. Que morte é essa? Como que acontecerá na vida do homem como ser humano? Ele tem 2 tipos de morte. Primeiro vem a morte física, que é esta carne que desce à sepultura. E segundo vem a morte espiritual, conforme Daniel disse, que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. E aí você escolhe: você quer ressuscitar para ter vida eterna, ou você quer ressuscitar para ser desqualificado e tendo vergonha e desgraça eterna? É você quem escolhe quem você quer ser. Se você quer salvo ou condenado, se você quer morar no céu ou no inferno, escolha aí, porque para ir para o céu tem que entrar na direita com Deus, e sem direita aí tu chegará lá. Aleluia, glória a Deus. Anjo de igreja de Esmirna, vigie, porque o diabo ele está vindo no sapatinho de lã. Porque quando a pessoa não tem conhecimento, dizem por aí que ele
vem com a bota da Columbe batendo de lá para cá, e o camarada não escuta, porque está cego espiritualmente, já morreu espiritualmente, não sabe quando Satanás está atuando mais. Agora, quando ele tem discernimento de espírito, e quando ele sabe quando Satanás atua ou não, ele vem no sapatinho de lã, só para poder tentar, e tenta daqui, tenta dali, e tem o porém, ele não está a milésimo de distância, conforme eu vi uma pessoa falando por aí, em uma de suas pregações. Essa pessoa tem que ler mais Bíblia, porque a Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, mas graças a Deus, que o anjo do Senhor que está ao nosso redor, está para nos guardar de toda astuta cilada de Satanás, e assim nós vamos para o céu, porque tememos a Deus e temos Jesus Cristo no coração. Aleluia, glórias a Deus, maravilha dos céus. E você que tentaram algum de vós para que venha negar o nome de Jesus e para que venha pregar o evangelho que não é da justiça, mas o evangelho que agrada a todo mundo, porque o evangelho que leva o homem para os céus, ele diz que pecado não entra nos céus, que o juízo de Deus está para vir por aí, e se o homem não se arrepender, vai morar no inferno. Aleluia, glórias a Deus. E você tem que escolher, você que é sacerdote, que tem essa função, essa responsabilidade na mão, você que é pastor, que está escutando nessa hora, Deus cobrará da sua mão cada alma que se perder, cada alma que se afastar, porque você não tem alimentado o povo está precisando de alimento dos céus. O povo não vai para a igreja para ouvir reclamação, ele vai para a igreja para ouvir a palavra de Deus e para adorar o Senhor. E quantas vezes a gente vê por aí, irmão, dá até tristeza, mas meu Deus do céu, misericórdia, o povo vai para se alimentar, o povo já vem de uma vida desgraçada, o povo já vem de uma vida de tribulação e de vento, e o camarada, em vez de se ligar no céu, não, está ligado mais na terra do que no céu. Mas Deus está vendo isso, Deus está vendo isso, para que a bênção material chegue até nós. Primeiro temos que entrar no Espírito, e as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Aleluia, glórias a Deus. E é assim que vai acontecer, porque a palavra do Senhor diz que Deus, quando tem que cobrar, primeiro vai cobrar do sacerdote antes de cobrar da igreja, porque ele é que está na função de administrar, e depois ele cobrará na igreja, porque a igreja vai ser a cara do seu ministério. Se o ministério for um ministério frajudo, a igreja também vai fracassar. Agora, se o ministério for um ministério estruturado na palavra e na unção, aquela igreja vai ser uma igreja poderosa, e Deus vai habitar lá com operação de milagre. Glórias a Deus. Para vencermos é só desse jeito, porque o âmbito espiritual e o lado visível espiritual é sério. Satanás, ele não brinca com ninguém. Quando ele vem para destruir mesmo, conforme diz a palavra do Senhor. Mas são da sinagoga de Satanás. Quantas pessoas são da sinagoga de Satanás e acham que vão para os céus, vivem na igreja aparentemente, mas se esquece que para ir para os céus é seguir na paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você for ler na Sagrada Escritura, Deus tem advertido as igrejas, mas muitas igrejas só têm visado material. Não tenho medo de falar o que eu estou falando aqui agora. Só tem visado material, principalmente quando o sacerdote é alimentado por ela. Aí que não pega o evangelho mesmo. Diz, não, irmão, o negócio é o seguinte, fica como ficar, se preocupa não, Deus só quer o coração. Aí sabe o que acontece? Ele vai para o inferno e o povo vai também, porque o povo está ouvindo um sacerdote que não prega mais o evangelho da verdade. A Bíblia diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E que conhecimento é esse? É conhecimento da palavra de Deus, porque quando não se ensina mais a palavra, o povo se corrompe. Se não há profecia, que profecia é essa? É a palavra de Deus que estrutura o homem no caminho reto e mostra o endereço para morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Agora diga que é mentira minha.
fala que é mentira o que eu estou falando. Sabe o que é isso? Ontem à noite, irmão, eu estava lendo e Deus me mostrava concernente, estava lendo nas Sagradas Escrituras, e Deus me mostrava concernente ao profeta novo e o profeta velho. Deus falou para o profeta novo: vai lá, prega o evangelho e volta pelo caminho que eu te instituí, não come e não beba nada. Aí o profeta novo foi lá e de repente veio o profeta velho, e o profeta velho falou: não, rapaz, eu sou profeta que nem você. Deus falou para mim que é para você parar, comer e beber. Sabe o que é isso? Ele foi escutar o profeta velho, o leão chegou e o dragão e o matou. E quando as pessoas vão entrar no mesmo caminho, sabe por causa de que eu estou falando isso? Há muitos profetas novos, irmão, que está começando agora na unção, na autoridade e no poder, e Deus está usando grandemente, assim como Ele está me usando aqui agora, pela sua misericórdia. Aí chega um monte de profeta velho, um monte de babaquara, que sabe que só porque tem um conhecimentozinho, aí já se morreu espiritualmente há muito tempo, e quando levantam alguém para ser usado na unção, na graça do poder, eles começam a falar: não, rapaz, que é isso? Eu sou profeta mais velho, eu tenho experiência para passar para você. O evangelho é desse jeito, temos que nos modernizar. O apóstolo Paulo falou que tem que fazer de judeu para ganhar os judeus, tem que fazer de tolo para ganhar os tolos. Mas sabe o que está acontecendo? Eles querem se fazer de uma coisa que não aguenta mais a voltar, porque eles tentam imitar em vez de voltar e continuar no caminho reto com Deus. Eles vão para o caminho errado e não tem mais jeito, porque esqueceram a graça de Deus, esqueceram o Espírito Santo, e Deus um dia vai cobrar. Aleluia, glórias a Deus. Por isso vigie, por isso vigie, igreja de Esmirna, vigie, sacerdote da igreja de Esmirna, vigie, igreja da igreja de Esmirna, vigie, porque Satanás nesses últimos tempos vai entrar de um jeito tão sutil que vai iludir o homem, vai lhe mostrar as coisas tão assim, bem assim, não é por esse caminho não. Vai usar um monte de profeta velho, cego espiritualmente, que não sabe mais o endereço dos céus, e vai falar para você que é profeta novo que está começando agora. Não, pá, eu tenho experiência, sou mais antigo, não é por esse caminho. Você é antigo sim, mas já perdeu o paladar dos céus, já perdeu a direção, não sabe mais como apacentar a ovelha, e quando chega um com a graça e com a autoridade de Deus, quer parar, quer dizer que não escute, porque senão o leão vai te tragar. Aleluia, glórias a Deus. Eu estava lendo isso ontem à noite. Ontem à noite Deus estava me mostrando concernente aí, sabe por causa de quê? Para me advertir, para me exortar e para me alertar, porque há um monte de profeta velho que já perderam a direção dos céus, e nós como profeta novo que estamos começando agora, temos a direção de Deus e estamos pregando o evangelho do jeito que ele é, e aqueles que são profeta velho vai entrar no caminho para tentar parar. Por isso, igreja de Esmirna, aleluia, glórias a Deus. Por isso eu digo para você, irmão, tudo na igreja é bom, mas examinar essa escritura para ver se aquele camarada ou aquela camarada está dizendo conforme está escrito, porque nem tudo que os homens dizem procede da palavra de Deus. Antes estou ensinando o mandamento de homens e não o mandamento da palavra de Deus. Jesus falou assim: vós, por causa da vossa tradição, tem invalidado o evangelho da palavra de Deus. Eu ainda vou mais além. Vós, por causa do dízimo e da oferta, tem invalidado a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus assim diz: trazei os dízimos e a oferta para a casa do Senhor. Sim, está certo, corretíssimo. Mas o homem, por estar tão agarrado ao material, só vive do material, não prega mais o evangelho do jeito que ele é. Aí frouxa tudo. Não tem nada a ver não. Deus só quer o coração. Deus só quer o coração. Aí se esquece que um dia um rico queimou no inferno e o pobre estava no seio de Abraão. Aí se esquece que um dia a família de Coré foi tragado pela terra.
E se esquece que um dia Deus cobrou daqueles que antes não observaram o mandamento de Deus, mas observaram o mandamento da boca de homens, coisas que Deus assim não ordenou. Havia tempos, como diz a palavra de Deus, que tinha um espírito de loucura que entrava no meio do povo e fazia o homem ficar cego espiritualmente, fazia o homem não discernir mais entre o dia e o outro. Sabe o que é isso? Satanás, ele entra no sapatinho de lã para tentar cegar o homem, e o homem assim não consegue enxergar direito quando o inimigo está atuando. Por isso vigie, porque é últimos tempos, tempo dos quais, aonde mostra que Jesus já está vindo aí para arrebatar o seu povo, e Satanás tem trabalhado de diversas maneiras para assim tentar cegar o homem espiritualmente, e para que o homem assim não veja a glória de Deus. Por isso, igreja de Esmirna, vigie, igreja de Esmirna, vigie, porque o teu Rei, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, já vem aí. Aleluia, glórias a Deus, maravilha dos céus. Irmãos, e que Deus possa falar mais forte ao seu coração, porque prepare-se, porque o dia do Senhor já vem aí. Deus vai levantar nesta hora final um monte de profeta novo para pregar o Evangelho, e vigie com os profetas velhos que vai entrar no teu caminho para tentar te tirar da direção e da revelação do reino de Deus. Por isso, prepare que a hora é com você, pregando o Aleluia, glórias a Deus. E que Deus possa falar mais forte, irmão, ao teu coração, e que possa te iluminar mais, para que você possa entender que você foi chamado. Você foi chamado e é escolhido por Deus para pregar o Evangelho da justiça. Não desiste, porque um dos maiores dons é a pregação do Evangelho, aonde mostra ao homem o caminho mais correto para se chegar aos céus. Por isso, igreja de Esmirna, vigie. Sacerdote da igreja de Esmirna, toma jeito e prega o Evangelho também, e vigie. Igreja de Esmirna, vigie. Povo de Deus, vigie. Você que está afastado, volte também, vigie, porque Jesus já